E não é que a seleção brasileira finalmente estreou seus novos uniformes para a Copa do Mundo da Rússia e o tema central é mais amarelão do que nunca? Olá, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esportes, cultura pop e todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco, para fazer hater sorrir e nerd chorar. Galera, primeiro de tudo eu quero agradecer mais uma vez. Aliás, todos os vídeos são motivos para agradecimento cada dia. Agora a gente passou da marca de 7.000 inscritos e isso é graças a vocês. Também quero agradecer muito pela receptividade que o último vídeo, meio desabafo, teve, e da colaboração de vocês em relação a gente conseguir atingir a marca ambiciosa de 100.000 inscritos até a chegada da Copa do Mundo. Será que nós vamos conseguir? Não esquece de compartilhar com seus amigos, assinar as notificações, mande seus comentários para a gente poder interagir cada vez mais. A gente está na reta final da Copa do Mundo, né? Faltam menos de 80 dias aí para o torneio começar e obviamente que tá uma enxurrada de uniformes que eu tenho que entregar para vocês, então eu vou trabalhar com vídeos mais curtos, mais objetivos, nem tão detalhados como eu costumo fazer, mas também por outro lado, vocês, quem acompanha o canal e para você que está chegando agora, você vendo os vídeos mais antigos, você vai conseguir pegar mais o repertório, mais a pegada do que é a nossa proposta por aqui. A Nike apresentou no último dia 23 de março de 2018 os dois uniformes da seleção brasileira de futebol, uma das principais seleções do mundo e obviamente uma das principais patrocinadas da Nike no mundo, uniforme número 1 e uniforme número 2. E trouxe de novo esse conceito que eu já falei muitas vezes aqui, desse mashup, de mesclar obviamente a cultura do futebol, essa brasileiragem, mas também trazendo essa pegada da cultura de rua, do street art, dessa pegada de hip hop. Tanto que a imagem principal dessa coleção, da venda das camisas, é esse crew, dessa galera mais alternativa, mais styleira, meio com uma pegada de hip hop, de street art, né? Até o Paulinho ficou meio estranho, que ele é um dos caras mais velhos aqui do grupo, né? E um dos mais sérios, um cara meio fechado com essa pegada de pose de quebrada, que ficou famosa entre os jogadores. Mas vamos falar da amarelinha, ou melhor, da amarelona. Apesar de todos os esforços que o Tite e sua comissão técnica fizeram, a seleção brasileira ainda está com a sombra do 7-1, não tem jeito. Enquanto não ganhar mais um Mundial ou jogar muito bem um campeonato com peso e consistência necessárias, vai ser difícil a gente conseguir apagar o vexame do 7-1. Inclusive, essa camisa que eu estou apresentando aqui para vocês vai ser estreada no próximo dia 27 de março, uma data FIFA, num jogo entre Alemanha e Brasil em Berlim. Um amistoso, mas que está cercado de expectativas. Particularmente achei uma cagada você às vésperas da Copa enfrentar um adversário tão forte como esse. Vai que dá uma zebra, toma outra goleada. Como é que vai ficar a questão da confiança da seleção já no começo da Copa? Mas voltando à vaca fria, do ponto de vista de estrutura de modelagem, a camisa apresenta poucas mudanças em relação ao modelo anterior. Óbvio, você tem essa camisa cada vez mais ajustada, cada vez mais t-shirt. O que muda muito hoje em dia são o tamanho das mangas, os detalhes que eles podem fazer nas mangas e mesmo nas golas, por conta da estrutura de modelagem, do processo de colagem que a camisa sofre por conta dessa tecnologia dela ser feita com garrafas PET e eles terem implementado o modelo de fusão, né? Eles tinham um problema desse T que a Nike tinha, que era essa colagem que acontecia aqui nos trapézios e que muitas vezes nos puxões acabava estourando a camisa. Eles melhoraram isso e por conta também desse processo tecnológico eles não conseguem mudar muito e variar muito de camisa para camisa. Então eu acho que uma tendência cada vez maior, como eu já tenho dito isso há muito tempo, de que a camisa fique cada vez mais próxima de uma segunda pele e aquelas golas clássicas que a gente está acostumado a ver desapareçam de uma vez por todas. No caso aqui, como detalhe de diferencial dessa camisa, a gente tem essa gola em V, mas que termina com uma base reta, e esse friso interno lateral que serve para fixar a camisa aqui no pescoço, dá maior mobilidade para o jogador e ela fazer essa integração, né, ficar meio que colada. Esses frisos laterais aqui lembram um pouco o modelo de 2006, que tinha aquela gola mandarim, que ficou bem famosa, um modelo bem bonito e bastante incomum para a época, e nesse período a Nike costumava fazer variações mais evidentes entre os modelos, coisa que não aconteceu aqui
especificamente nesse modelo. Assim como a Adidas, existe uma grande concorrência entre as duas principais fabricantes para se estabelecer a hegemonia desse design afetivo, desse design que está ligado às memórias afetivas dos torcedores. Então essa camisa é uma aposta certeira em cima da seleção de 70, que foi uma das principais seleções brasileiras de todos os tempos, com todos os méritos, e o uso desse Samba Gold, que é o nome que eles deram para esse amarelo, né? Esse samba dourado, que é misto de maracatu e samba de preto velho, samba de preto tu. Essa faixa lateral que você encontra aqui também é um diferencial de detalhe da gola. Ela tá em azul, também é uma homenagem ao uniforme número 2 que eu vou falar aqui também nesse vídeo, mas mais pra frente. Mas foi a primeira vez que o Brasil utilizou azul na Copa da Suécia em 58 e foi campeão, né? Há 60 anos atrás. Então 58, 2018, quem sabe agora a gente não consiga o nosso 6º título, e uma das esperanças da fabricante nesse sentido, uma das apostas, e rendendo homenagem a esse momento importante. Então o motivo de ter esse friso, além de ser um detalhe ornamental, né, que dá uma bossa, uma cara diferenciada para a peça, também não deixa de render homenagem a um período importante da história do futebol brasileiro. Um detalhe interessante dessa modelagem está nesses grafismos que aparecem aqui. Eu estou mostrando na imagem aqui do lado com mais detalhes, que quando a luz bate ele fica mais evidente. São os chamados fios trilobais. Esses fios trilobais foram usados também na construção da camisa, obviamente, né, para dar focado em performance, mas quando a luz reflete eles dão essa sensação de grafismo, que como se a roupa tivesse pulsando, meio Venom, como eu já falei aqui algumas vezes, e tivesse sugerindo aspectos de velocidade, dinamismo, agilidade. E o nome que eles deram para essa tecnologia foi Nike Fast Kit Vapor Knit, alguma coisa como o kit ultra rápido da Nike feito com tricô de fácil evaporação. Seria a síntese disso tudo, seria baseado nessa malha que eles usam no processo de fusão das tramas, para deixar com que a evaporação do suor nas áreas que eles deixam delimitadas para evaporação, que isso ocorra de uma maneira mais evidente. Esse fio trilobal é um fio inteligente, é uma malha inteligente de poliamida, é uma poliamida super opaca e lycra extra life. É um puta tecido tecnológico, talvez o tecido mais tecnológico do ponto de vista de elastomérico, ou seja, ele consegue esticar e voltar à sua forma original sem perder essa sua capacidade de estresse, né, de aumento das fibras, de retenção das fibras. É uma baita de uma tecnologia. Esses fios são ultra resistentes, principalmente ao produto de limpeza e também à resistência à lavagem. Ou seja, você consegue ganhar nas lavagens o maior tempo de vida útil dos produtos, o que está ligado à questão da sustentabilidade. Pelo menos essa é a contação de história que a marca faz. Além disso, esse tipo de tecido, esse tipo de tecnologia propicia com que exatamente essa camisa fique cada vez mais moldada ao corpo, acinturada mesmo, né? Colada no corpo dos jogadores, dificulte os puxões que acontecem. E uma novidade que você não tem mais aquele cordãozinho que você tinha no calção, né? Antigamente os jogadores tinham aquele cordão, não era muito incomum você ver o jogador entrando no final do aquecimento para jogar e ainda dando um nó, amarrando o laço do calção. Não, esses calções e a própria camisa, agora você tem a peça que você coloca e ela gruda no corpo, entendeu? Inclusive, se você reparar, o próprio calção, o short, ele é menor, mais curto, como era antigamente, né, para dar mais essa liberdade ao corpo do jogador, porque ele está usando esse coxal. Em geral os jogadores usam mesmo aquelas calças para os jogos no frio, no inverno. Então você consegue, essa tecnologia trouxe uma inovação também em termos de design e menos uso de matéria-prima. Ela fica coladinha no corpo, inclusive os calções, além de serem mais justos, exatamente para dar essa mobilidade que o jogador necessita. A camisa também tem uma tecnologia antiaderente muito interessante, que faz com que as coisas não grudem na camisa, tanto o suor, tudo evapora, como se fosse aquele tecido que repele
e isso dá uma versatilidade interessante para a peça. Os calções, ainda sobre os calções, eles foram produzidos com 55% a mais desse tecido stretch, exatamente para ele ficar mais colado e você não ter que ficar fazendo uso do cordão. É como se ele expandisse mesmo e retraísse à medida que o jogador precisa dar a passada, ou vai saltar, ou mesmo vai fazer um arremate ou um passe. Ou seja, é como se o produto estivesse inteligente o tempo todo, atuando junto com o jogador, uma segunda pele literalmente. O meião, como novidade tecnológica, tem um item importante, que é o fato dele ser construído de maneira separada. Da parte superior do tornozelo para cima, o tecido ele tem umas fibras também que obedecem essa questão da compressão e da descompressão sanguínea, né? Então eles não apertam tanto a panturrilha dos jogadores, estão mais desenvolvidos. O cara tem aquela canelinha fina seca e aquele batatão gigante, né? Para poder fazer a função do coração da perna, né? Quem já ouviu falar sobre isso da panturrilha, quem trabalha com esporte sabe disso, da importância da vascularização que a panturrilha tem. Então eles criaram esse tecido também que consegue expandir para não prender tanto a parte da panturrilha e incomodar tantos jogadores. Teve até um jogador agora recentemente que cortou os meiões, acho que foi do Santos, ele cortou os meiões porque estavam apertando tanto a perna dele, ele estava preocupado em ficar com cãibra de tão apertado que estava o meião. Enfim, isso para você ver como que o design é super importante, né, no que diz respeito à performance. E na parte de baixo ele tem os pontos de tração para integrar com a palmilha da chuteira, ou seja, gerar maior tração e obviamente também mais estabilidade nas áreas de tornozelo. Permitir que os movimentos aconteçam, mas dar a estabilidade necessária, obviamente, junto com a botinha, com as botas de proteção que são feitas pelos massagistas. Bom, em relação ao uniforme azul, esse tom que eu achei bem bacana, lembra muito, e não é por acaso, o da camisa de 58, esse azul marinho, mas com tons mais de amarelo mesmo. E ele recebeu o nome de azul celestial, Soar Blue, que é esse azul clássico. Tem umas marcas d'água que você consegue perceber aqui que formam uma estrela em formato de mosaico, meio que com formas poligonais. Remete muito também à questão das artes gráficas russas da época do construtivismo, com essas linhas geométricas mais evidenciadas, e formam um desenho de uma estampa de uma estrela, que obviamente faz referência à primeira conquista aqui claramente de 1958, 2018, 60 anos da primeira conquista brasileira, a Copa do Mundo da Suécia. A Nike também fez uma homenagem à Rússia e está usando uma tipografia que remete muito à tipografia utilizada na época do construtivismo, com alguns elementos mais orgânicos. Ela tem mais organicidade. Ela tem essa pegada de ter uma linha reta, mas ela também tem uma pegada mais orgânica, exatamente para distinguir em relação à principal concorrente. Particularmente eu achei que essa fonte ficou um pouco melhor resolvida, embora não seja tão bonita quanto a que a Adidas está fazendo. Ela funciona mais, dá mais legibilidade, mas ao mesmo tempo não consegue ser tão bacana quanto a da Adidas. Mas ao mesmo tempo a da Adidas tem alguns problemas que eu vou explicar num outro vídeo. Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar em relação ao primeiro uniforme, mas que está claramente nesse aqui também, diz respeito ao brasão. Eles criaram uma tecnologia nova, que é alguma coisa como crest flight, ou seja, seria o brasão como se fosse mesmo um brasão em formato de pena. Ele tem 64% menos matéria-prima utilizada para ser fabricado em relação ao anterior, e eles também trabalharam com ele maior, tanto o nome Brasil quanto o brasão, para remeter também o tipo de aplicação que era feita antigamente, que os brasões eles eram bem grandes, bem desproporcionais. Aqui obviamente eles têm todo o cuidado de design, mas o fato de trabalhar com ele maior é exatamente para render esse tipo de homenagem. O detalhe da tipografia bastante interessante também é o fato dela ter sido aplicada em amarelo sobre azul, esse amarelo mais vivo, em relação a branco, que era comumente utilizado. Mesmo em 58, tinha algumas versões de camisas de treino nos anos 60, 50 da seleção brasileira que elas eram utilizadas fontes amarelas. E aí a ideia foi resgatar também essa essência das camisas de treino antigas e eles trouxeram para cá. Eu achei que ficou bem bacana e bastante diferente a composição, né? Você vê a tipografia amarela aplicada sobre azul, esse amarelo mais
vivo, o mesmo amarelo da camisa deu um contraste, uma legibilidade bastante interessante e obviamente invoca as raízes clássicas da seleção. Essa camisa o Brasil estreou contra a Rússia no dia 23 de março de 2018 e meteu um sapé caiaiá de 3-0, fora o baile, jogaram super bem mesmo com a seleção desfalcada. E era uma preparação para a Copa do Mundo desse ano. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Espero que sim. Manda seus comentários, sugestões, diz o que você gostou, compartilha com seus amigos. Não esquece, por favor, de assinar as notificações para você receber tudo o que a gente fizer. E não esquece, é quarta-feira, design e esporte de um jeito que ninguém soube contar para você até hoje. Valeu!